Vemos Garou, o caçador de heróis, e Garou se perguntava: ah é, o que houve com aquele monstro do mar? De repente atrás dele alguém chega. Quem pousa ali é nada mais nada menos do que o Capa Careca, o pouso de heróis de Saitama. Nosso herói olhava com os olhos vidrados para Garou. O corpo do caçador de heróis, que agora já era um monstro por completo, exalava energia. Ele se vira e antes que pudesse dizer algo, Saitama é quem o pergunta: o que é você? Garou se vira e vê Saitama, que acaba de chegar. O monstro humano dizia em pensamentos: todos os heróis classe S que estavam caídos pelo chão, mesmo em uma situação dessas, não estão dando as caras, hein? Acho que isso quer dizer que eles vão ficar no chão mesmo. Com toda certeza, eu vou me tornar o mal absoluto. Meu punho também está se aperfeiçoando. Garou sente o poder que seu punho emana e continua dizendo: não tenho nada a temer. Pelo menos não era para ter, mas tem uma coisa me incomodando. Eu tô com esse aperto no peito, dando a impressão de que estou deixando alguma coisa grande passar. Mas o que era, não consigo me lembrar. É mesmo. O que houve com o monstro do mar? Olhando para Garou, Saitama perguntava o que era ele, e o caçador de heróis também queria saber quem era o careca, e ao mesmo tempo se perguntava: o que eu sou, hein? Talvez ele seja algum herói idiota que mandaram para a operação de resgate. Nesse instante, Garou se lembra das palavras ditas por seu mestre Bang: siga a voz no seu coração. Porém o monstro diz: foi mal, velhote, vou fazer algo que só eu posso fazer. Sou Garou, o monstro. Eu sou aquele que vai afundar toda a humanidade nas profundezas do desespero. Aquele que vai se tornar o mal absoluto e fazer desse um mundo em que todos conheçam a dor, a qual aqueles heróis miseráveis fizeram vista grossa. Saitama, ouvindo aquilo, dizia: mal absoluto, você é do mal? Mas você não acabou de salvar aquele helicóptero que estava sendo perseguido pela centopeia? Você até cortou aquela coisa no meio, não foi? Com um golpe de karatê, não era? Garou, ouvindo aquilo, se perguntava qual é a daquele cara, e então se pronuncia: o mal absoluto significa força absoluta. Primeiro eu preciso de testemunhas para que espalhem a minha influência. Eu queria mostrar aos passageiros que sou mais forte do que qualquer outro monstro ou herói. Nesse momento, Garou se lembra da luta que teve contra os heróis de classe A na cabana, onde ele, ferido, gritava: prestem atenção, esse é o momento em que o monstro vence. E voltando para o presente, ele dizia para Saitama: se você entendeu isso, então dê o fora daqui e já vai pensando em outro emprego. Eu não vou parar só com a associação de monstros. Hoje a associação de heróis também vai ser destruída. Eu vou fazer o mundo entender que meu poder é inigualável. Isso quer dizer que qualquer herói que sobrar só vai ter duas opções: se render ou se opor a mim e ser destruído. Saitama então responde: tá. Se você não é um monstro, então eu tô fora. O herói acena e começa a ir embora dali. Garou não entende muito bem e diz: ei, você tava mesmo me ouvindo? E Saitama se vira e fala que Garou nem se parece com um monstro. Só me dei conta de que não precisavam mais de mim aqui. Garou, ao ouvir aquelas palavras, fica surpreso e observa à sua frente Saitama extremamente nervoso. O Capa Careca dizia: fui reclamar do barulho e sei lá como minha casa foi explodida. E agora eu tô empacado aqui tentando achar minhas coisas no meio de uma poça de maré. Vou te falar que tô com uma vontade de acabar com o planeta inteiro. Garou não acredita naquelas palavras e sente a pressão emanada pelo herói Saitama, que continua: então eu pensei em extravasar um pouco, arrebentando o tal do rei dos monstros. Por isso te observei por um tempo, já que você parecia ser fodão e forte, mas acho que você não é ele. Saitama vai embora batendo os pés naquela água rasa e dizia: eu tô pouco me lixando se você tá brincando de monstro ou de herói ou algo do tipo como passatempo. Só não exagera aí, beleza? Então falou. Garou se perguntava que pressão foi aquela. Quem é esse cara? Parece que eu já ouvi antes. Não importa quem seja. De repente Garou para Saitama dizendo: ei, você não entendeu mesmo, não é? Subestimar o mal absoluto é um erro e tanto. Eu vou quebrar o espírito dele, mas só o suficiente para não matar. Nada pessoal. Garou parte para o ataque, tentando acertar o Saitama com um soco. Porém, antes que pudesse fazê-lo, Saitama se vira e dá um soco qualquer em Garou, que é jogado para trás e fica girando várias vezes no ar. Saitama se desculpa, enquanto Garou girava. Foi mal, mas você veio pra cima de mim bem rápido. Eu não tive o que fazer. Nesse momento, o caçador de heróis se lembra de seu encontro passado com Saitama, o dia que ele saiu do restaurante sem pagar a conta, e o herói foi atrás dele, o acertando sem querer com um soco.
se lembrando da outra vez também em que Garou tentou atacar King, que estava de bicicleta andando ao lado de Saitama, e o Capa Careca o acerta com um chute sem hesitar, além da outra vez que o Capa Careca acerta o Caçador de Heróis com um golpe no pescoço, acreditando que Garou seria um ladrãozinho de esquina. Enquanto girava no ar, todas essas memórias se passavam pela cabeça de Garou, que dizia em pensamentos: esse cara, eu me lembrei, é aquele cara misterioso e muito forte com quem eu dava de cara toda hora. Mas que descuido, eu esqueci do alvo que deveria ser a prioridade máxima. E nesse momento, Saitama também se lembrava de algo. Ele falou Garou, não é? Saitama e Garou, em sua forma monstro, lutavam em alta velocidade. Garou atacava Saitama com vários golpes, e o Capa Careca se desviava facilmente de todos aqueles ataques. Ele então tenta dar um soco em Garou, porém o Caçador de Heróis se esquiva. Sendo assim, Saitama deixa uma abertura e Garou avança com um poderoso chute. Ele acerta nosso herói, que é jogado com toda a força para o solo. Saitama cai causando uma enorme explosão. Garou então utiliza as rochas que estão no ar para se movimentar e ir direto até o Careca de capa. Saitama se levantava e batia poeira de sua roupa, e de repente ele olha para frente e Garou já estava atacando mais uma vez. Ele utiliza seu punho e avança sobre Saitama, com o mesmo golpe quebrador de telhas que ele utilizou para partir em duas a centopeia eremita. Garou acerta com todo o seu poder a cabeça redonda do Careca. O impacto é tão grande que todo o campo ao redor é completamente destruído. Várias explosões e raios são formados por aquele golpe poderoso na cabeça de Saitama. Garou, porém, começa a sentir algo, uma grande dor em sua mão, que acertou aquela careca brilhante. Saitama salta com uma cabeçada na mão de Garou, que se despedaça por completo, como se fosse feita de vidro. Garou fica surpreso ao observar esse acontecimento, e nosso herói dizia: qual é a sua, hein? Puxando briga assim do nada. Garou então utiliza seus poderes de monstro e consegue reconstituir a sua mão destruída. Ele novamente estava pronto para a luta. Saitama diz que tudo bem, eu ainda tenho uma coisa para te falar. Garou ataca mais uma vez sem dizer nada e acerta um soco direto no rosto de Saitama. Porém nada acontece com o herói, que contra-ataca com um soco certeiro em Garou. Ele dizia: me escuta quando eu estiver falando, cara. Garou é jogado a muitos quilômetros de distância. Ele se perguntava qual é a desse careca. Garou é arremessado até próximo dos heróis de suporte da associação. Uma enorme vala foi aberta por causa disso, criando praticamente uma trincheira por onde a água do mar começa a escoar. Garou nesse momento diz que seu inimigo era muito forte. Todos os heróis ali presentes estavam surpresos e veem apenas uma perna para fora dos escombros. Mas de repente, o monstro humano Garou se levanta. Tareu reconhece imediatamente e o chama de tio. Light Max fica preocupado e Sekinger diz que não sabia nada sobre aquele cara, mas ele nos ajudou a lutar contra a centopeia eremita agora há pouco. Enquanto isso, Garou dizia em pensamentos: merda, eu tava quase lá. Logo quando eu tava quase alcançando o meu objetivo, a maior barreira de todas tinha que ficar no meu caminho. Tenho que acabar com ele, senão eu nunca vou virar o mal absoluto. Naquele momento, Tareu se aproxima de Garou, porém ele para de repente. O Caçador de Heróis estava passando por uma transformação. Vários espinhos saíam de suas costas. Tareu fica com medo. Light Max e Sekinger se assustam. Aquilo é um monstro. Os heróis correm rapidamente e resgatam o garotinho. E Garou, transformado em sua nova forma, dizia: o que é isso? Em resposta à minha raiva, meu corpo está se transformando. Eles não têm gente suficiente para lutar enquanto ajudavam os feridos. Os heróis entram dentro dos botes para fugirem dali com as pessoas que resgataram. Porém, de repente percebem que Tareu desapareceu. O garotinho havia pulado na água e ele volta para a terra firme. Garou dizia em pensamentos: minha força está transbordando, com isso eu posso. Porém, de repente algo chama a sua atenção. Aquele é Tareu e Garou nesse momento dizia: ei, você tá vivo? Tareu, mesmo com um pouco de medo e tremendo, ele se lembra de quando Garou o salvou na cabana e percebe que esse é mesmo o tio. Dessa vez eu não vou fugir. Tareu, com lágrimas nos olhos, dizia: você era um herói esse tempo todo, não é? Garou se surpreende. Hã? Quantas vezes eu vou ter que te falar, pirralho de merda? O que tem de herói em mim, olhe bem. Até que enfim eu consegui virar um monstro de verdade.
Porém Tareu insistia que Garou fosse um herói. Essa foi a 4ª vez que você me salvou e eu tenho certeza que sempre que eu estiver em perigo, você vai vir correndo para me salvar. Para mim você é o maior e o mais legal herói de todos. Então por favor, pare de fingir ser um monstro. Você vai fazer todo mundo te entender errado e te odiar. Eu não quero isso. Garou olha para Tareu sem palavras, e vemos que Saitama escutou toda essa conversa. Em pensamentos, o caçador de heróis dizia: mas que isso? Não faz essa cara, garoto. Não agora que eu finalmente posso te mostrar o momento em que o monstro vence. Saitama então se aproxima. Você é o Garou, não é? Cara, você vai matar o velhote de vergonha. Você caça heróis, arrebenta um monte de dojos e agora tá fingindo ser um monstro e fazendo crianças chorarem. Seja adulto, pelo amor de Deus. Não tem por que dar esses chiliques. Eu te deixei incomodado quando disse que você parecia um monstro. Esse seu cosplay aí é bem feito. Tá um pouco diferente agora. Será que você colocou mais roupas por cima? Nesse momento o Garou se pronuncia. Preste atenção, pirralho de merda. Eu tô prestes a destruir o seu jeito de ver a vida. Não vai ter mais ninguém vivo para te matar ou te salvar. Só terá eu, o mal absoluto para dominar e colocar um fim permanente no mundo irracional que nos fez chorar. Tareu fica surpreso. O quê? Tio, você vai lutar contra esse cara? Não, se você machucar mais um herói, todo mundo vai achar que você é mesmo um monstro. Garou fala pro moleque sair fora. E Saitama nessa hora pergunta pra ele: você quer me bater? Então pode vir. O careca de capa encara o monstro Garou. Ele olha no fundo de seus olhos e pergunta: ei, você tá com medinho? Garou apenas responde: não me faça rir. Ele rapidamente aplica um golpe certeiro no careca de capa, um soco poderoso que pega em cheio a cabeça de Saitama. E Tareu, que estava ali bem do lado, fica sem reação, porém percebemos que até mesmo o monstro humano Garou estava perplexo. O corpo de Saitama estava intacto. O capa careca volta a olhar para seu adversário. E o catarrento Tareu observa tudo isso sem palavras. Saitama dizia: não se preocupe, eu não vou me machucar. Enquanto o herói tenta acalmar o garoto, Garou parte para o ataque novamente com um poderoso chute. Porém Saitama o atinge primeiro com um poderoso tapa. Ele arremessa o vilão para longe e diz: vamos levar essa luta para aquele lado dali. Tareu gritava, ele fica preocupado com o tio Garou. E Saitama dizia: ei, quer que eu pare ele sem o matar? Tareu fica surpreso com essa pergunta. Ele vira para Saitama e balança sua cabeça positivamente. O careca de capa com um sorriso diz que entendeu. Deixa comigo. Confiante, nosso herói parte para deter Garou. Nessa hora vemos Garou, que foi jogado para longe pelo tapa de Saitama. O monstro humano se mantinha de pé e dizia em pensamentos: a minha monstrificação tá acelerando e eu consigo perceber que tô bem mais forte do que antes, mas não parece que eu tô conseguindo diminuir a diferença entre a gente. Nesse momento quem chega até ali é Saitama, que perguntava: qual é o seu objetivo exatamente, Garou? Já que você está caçando os heróis, achei que tivesse um rancor deles ou algo do tipo, mas aí de repente você começou a cooperar com eles, arrebentando a centopeia e salvando as pessoas. Se quer fazer essas coisas, poderia simplesmente ser um herói e pronto. Qual é a sua de ficar fingindo ser um monstro ao invés disso? Garou nesse momento fica furioso e diz: vá a merda. Pra começar, quando foi que eu ajudei algum herói? O Merdalbet só tava lá por acaso. Tudo que eu fiz foi usar ele. Se não me focar na eficiência, quando tô fazendo as coisas sozinho, nunca vou conseguir alcançar o meu objetivo. Saitama então perguntava: seu objetivo? Ah tá, aquilo de mal absoluto e paz mundial, algo assim, não é? Garou fica surpreso. O quê? De onde você tirou essa conclusão? E Saitama continuava: bom, você é o tipo de cara que é repreendido por uma criança chorando, pedindo para consertar esse seu jeito maldoso e recomeçar. Olha, aquele garoto também tem coragem. Ele nem tentou fugir naquela hora. Devia considerar os sentimentos dele, Garou. Nesse momento o monstro humano parte para cima, gritando para que Saitama cale a boca. O careca de capa tenta atacar com um soco, porém Garou consegue deter o seu golpe, desviando o punho de Saitama com suas habilidades em artes marciais. Ele acerta um ataque direto no pescoço do capa careca, e depois começa uma sequência de golpes, com um soco no rosto de Saitama e depois uma cotovelada poderosa em seu estômago. Porém nosso herói estava de pé intacto. Ele segura o braço de Garou. O monstro humano tenta acertar outro soco, porém Saitama se desvia no último momento. Nessa hora, Garou utiliza seus braços para girar Saitama no ar e começam golpeando incansavelmente.
Aquele golpe era conhecido como Shinsatsu Shungeki Atake, o relâmpago matador de deuses. Porém, enquanto Garou acertava golpes no solo, em meio a toda aquela poeira, Saitama cava um buraco no chão e sai atrás de Garou. Ele arremessa uma enorme rocha no vilão e diz: "Esse seu jeito esquisito de se mexer e me fazer errar os meus socos, isso é artes marciais ou coisa do tipo?" Garou, com apenas um movimento, destrói aquela rocha e responde: "Isso é a técnica suprema das artes marciais. Seja grato e aprecie a experiência." Ele ataca com vários golpes, porém Saitama se desvia de todos enquanto se aproximava. Garou dizia em pensamentos: "Esse palhaço, ele tá superando minhas combinações de ataques, só com os reflexos e a velocidade de reação milagrosa que ele tem. Mas a técnica dele continua sendo a de um completo amador. Ele tem muitas aberturas que posso me aproveitar. O motivo pelo qual você vai perder é pela sua falta de técnica. Seus próximos movimentos eu posso ver todos." Os punhos de Saitama e Garou passam um do lado do outro, porém Garou consegue acertar o seu alvo primeiro. Depois disso, ele acerta um chute poderoso em Saitama. Essa era uma sequência de golpes insana. O ataque ascendente matador de deuses. Com um poderoso chute, Garou lança o capa careca na direção de um prédio. A força do impacto é tão grande que o prédio se desprende do solo e bate em outros dois prédios. Esse é um verdadeiro show de destruição. Após essa demonstração de seu poder, Garou rapidamente avança para cima novamente. Ele concentra toda a sua energia nas mãos e então dispara seu ataque grandioso de poder. O raio de energia acerta em cheio os três prédios empilhados e causa uma enorme explosão, fazendo aquelas estruturas virarem milhões de pedaços. Em meio àquelas ruínas vemos Garou, que dizia: "Não importa o quão fortes sejam seus ossos e sua carne, não tem como treinar os órgãos internos do corpo. Com tudo dentro dele virando uma papa, nem mesmo aquela besta conseguiria voltar a trabalhar como um herói." Porém, de repente, quando a poeira baixa, vemos Saitama ileso. Garou fica extremamente surpreso com o que ele presenciava. O careca estava vivo e de repente atrás deles uma comporta se abre no chão e várias pessoas saem de lá felizes e elas diziam: "Estamos salvos." Saitama pergunta qual era desses caras e eles ficam surpresos ao verem o herói e explicam: "Nós somos funcionários responsáveis pelo abrigo subterrâneo e estávamos verificando se alguém tinha ficado para trás depois do aviso de evacuação de emergência e acabamos ficando soterrados. Tava um breu e não dava para pedir ajuda, a gente achou que ia morrer." Saitama então chega à conclusão de que todo o entulho foi explodido junto com o prédio e por isso essas pessoas conseguiram sair. Eles nem sabiam como agradecer ao Saitama. Porém, o careca de capa fala que eles deviam agradecer ao Garou que fez isso. As pessoas primeiramente se assustam com a aparência monstruosa do Garou, mas rapidamente se curvam e agradecem muito obrigado. Garou fica surpreso e Saitama fala para todos fugirem dali o mais rápido possível. Nesse momento, só resta Saitama e Garou, que olha para o lado meio sem jeito. O careca de capa então dizia: "Cara, esse mal absoluto é muito bom em salvar as pessoas. Você fez tudo certinho, o maioral das artes marciais." Garou fica nervoso e começa a atacar Saitama novamente. "Tá de zoeira comigo", ele dizia. Porém, nosso herói se esquiva facilmente dos ataques com um sorriso no rosto. Enquanto isso, vemos um vulcão que entrava em erupção. As pessoas estavam sendo evacuadas do local. Vemos uma família onde o filho perguntava se a sua casa iria pegar fogo. O pai responde que ao menos eles estavam vivos e poderão recomeçar do zero. Nesse momento, vários clarões são avistados atrás do vulcão. As pessoas se perguntavam: "Ei, tem alguma coisa brilhando atrás da montanha? É um relâmpago vulcânico? Talvez seja um choque antes de um terremoto dos grandes." De repente, vemos os braços e pernas de Garou passando novamente por uma transformação. Asas são criadas e saem das costas do vilão. Garou se parecia cada vez mais com um demônio e atacava Saitama sem piedade. O capa careca se defendia e diz que Garou ficou um pouquinho melhor de novo. Garou acerta um soco poderoso e joga Saitama para longe. Ele perguntava: "Isso aqui é só um pouquinho para você?" Saitama é arremessado na montanha do vulcão. O impacto causa uma grande cratera e de repente Garou avança, concentrando seus poderes nas mãos e perguntava: "Que tal isso?"
De repente ele acerta Saitama com toda aquela energia concentrada. Vários raios são criados em volta deles. E nesse momento, vemos que a parte de trás da montanha vulcânica é completamente destruída pelo impacto. As pessoas presentes filmavam aquilo. A montanha se quebrou, a lava começa a escorrer para o outro lado da montanha e todos então começam a comemorar. Garou estava ainda mais parecido com um demônio feroz e de repente um soco de Saitama acerta o seu queixo. O monstro humano é jogado para o alto e se perguntava, ele saiu ileso mesmo depois daquilo? Se o impacto passou por ele e destruiu essa coisa por trás dele, quer dizer que esse cara é mais resistente do que aquilo. Esse cara é mais forte do que uma montanha. De repente, Saitama avista ao longe as pessoas que foram salvas nessa ocasião e dizia: é tanto talento que as coisas fluem de um jeito perfeito sem você nem tentar. Me lembra até o King. Você tem uns instintos heróicos muito bons, não é? Saitama compara as habilidades de Garou em salvar as pessoas com as de seu amigo King. Saitama continuava sua batalha contra Garou. O caçador de heróis passa por mais uma transformação. Além de asas, ele consegue despertar mais 2 braços em seu corpo. E então Garou começa uma sequência insana de socos depois disso. Ele voava e tentava acertar Saitama, porém o careca de capa conseguia se desviar facilmente dos socos. Ele dizia: ei bacana, onde você aprendeu um truque desses? E enquanto isso, em pensamentos, Garou estava frustrado. Ele deveria ter se tornado o mal absoluto. Saitama fala para ele desistir logo e com apenas uma mão, ele consegue se defender de todos os socos de Garou. Garou fica surpreso e Saitama fala que aquela luta já deu. Porém, quando o herói estava voltando para o solo, em pensamentos Garou dizia: eu não posso me permitir esquecer essa raiva, não até que toda a humanidade sofra toda a dor e o desespero que eu sofri. Garou se lembra das pessoas o agradecendo por salvá-las e diz: foi fácil fazer a minha determinação se abalar, isso é quão patético eu fui. E isso me deixa puto. Garou concentra um enorme poder em 2 de seus braços e então ativa um tipo de canhão de energia que impulsiona sua velocidade no ar. Segurando Saitama, ele parte em direção de uma montanha enquanto dizia: e aí você aparece e zomba de mim por isso, já deu pra você também. Saitama se mantinha imóvel enquanto Garou lançava no topo de uma montanha. Aquele foi o golpe ataque extremo de poder. A montanha começa a se afundar com impacto e se torna uma cratera. As ondas de força geradas atravessam o planeta Terra e vão até onde um avião caiu em alto mar. Aquele avião era de uma excursão de alunos que estavam desesperados já que o resgate não chegava e tinha apenas um bote salva-vidas. O professor pula nesse bote juntamente com o piloto e outras pessoas da tripulação. Porém, de repente, algo começa a sair da água. Era como se fosse um continente perdido que agora emergiu, salvando assim todos os alunos. Mais uma vez, Garou salvou vidas sem querer. Enquanto isso, em outra dimensão, Blast gritava: os campos gravitacionais estão ficando malucos. Uma distorção espacial está criando um buraco no selo dimensional. Aquele miserável vai romper o selo. Temos que consertar logo. Saitama, enquanto era empurrado para o centro da Terra, resolve agir. Ele se livra das garras de Garou e começa a desferir vários socos. Essa é a sequência de socos normais consecutivos. Garou é acertado por todos os socos de Saitama e com o impacto é jogado como um foguete para fora daquela cratera. Técnica, força, velocidade, criatividade e ataques. Nenhum atributo de Garou supera o de Saitama. Ele se perguntava como poderia derrotar esse cara. Garou se lembra das palavras da centopeia eremita que ele derrotou para destruir os punhos abomináveis que se voltaram contra Deus. Garou achava que ela estava se referindo a ele, porém ao que parece, a centopeia falava desse outro cara. Saitama avança mais uma vez e acerta um soco em cheio na cara de Garou monstrificado. O caçador de heróis é arremessado com muita força e até mesmo parte algumas montanhas pelo caminho antes de cair na água. Garou fica deitado naquela água rasa, enquanto as gotas de água do mar, jogada para o alto devido ao impacto, caem sobre ele. Saitama então finalmente pousa perante o caçador de heróis. Mas Garou se perguntava: o que é esse cara? Ele é a injustiça encarnada. Nesse momento, vendo a face de Saitama, Garou associa o herói com sua memória de infância, de quando os outros meninos da escola faziam bullying com ele. E assim Garou se levanta mais uma vez. Ele parte para um último ataque.
Eu não posso perder, ele dizia enquanto avança para tentar acertar um soco em Saitama. Porém, de repente, uma explosão acontece. Saitama acerta um soco certeiro no vilão, arremessando Garou para o alto. Aquela casca monstruosa de Garou se quebrava, e seu corpo humano saía de dentro dela, enquanto ele dizia em pensamentos: mas que se dane, mesmo depois de chegar até aqui, eu vou mesmo ser derrotado por essa injustiça invencível. E aí tudo acabou. As nuvens se abrem no céu da noite, e vendo a lua cheia, ouvimos uma voz que dizia: eu posso te ouvir. Saitama percebe algo estranho, e então um clarão acontece. De dentro da nuvem vemos sair um pé gigante e vários trovões. Outro pé então sai de uma nuvem mais à frente, e eles começam a caminhar pela água. Saitama observa aquela tempestade estranha com nuvens e raios se aproximando cada vez mais dele. De repente os pés saem de nuvens mais próximas de Garou, que despencava nos céus. A voz então chama por Garou. O caçador de heróis em sua consciência perguntava quem seria, e a voz dizia: o sonho que você tanto almeja está sendo reduzido a pó pelas mãos de um único herói. Garou então fala para essa pessoa misteriosa calar a boca ou iria morrer. E a voz pergunta: sabe qual é o único punho capaz de rivalizar com o punho que se voltou contra Deus? Garou nesse momento pergunta quem seria essa pessoa. Apareça de uma vez. E em sua mente, Garou avista a silhueta de seu antigo mestre Bang, que dizia: olha eu aqui, tentando te ajudar de novo. Não há mestre que simplesmente se cale e observe seu pupilo sendo derrotado. Venha. Aquela pessoa que se parecia com o mestre Bang de Garou, mas que sabemos que na verdade é o God, estende sua mão. Garou, vendo aquilo então, estende sua mão também. E nessa hora vemos as nuvens acima de Garou se abrindo, e a face desconfigurada de God aparece. Saitama observava aquilo, e Garou cai bem atrás do careca. Ele novamente estava em sua forma monstruosa primária. E Saitama pergunta: Garou, por que você trocou de fantasia de novo? Porém, ao esfregar seus olhos, Saitama percebe que algo estava diferente. No corpo de Garou, era capaz de se observar várias galáxias. Saitama pergunta o que houve com o rosto dele, e uma voz responde: o punho capaz de rivalizar com o punho que se voltou contra Deus. Só pode ser o punho de um deus. Saitama fica assustado. A voz do Garou estava com um eco estranho, parecendo que ele estava dentro de um banheiro. De repente, Garou parte para o ataque. Utilizando suas mãos, ele avança e essa é a força desperta de Garou, o modo medo cósmico. Um arauto do abismo surge, trazendo consigo desespero. O punho da água corrente quebrador de rochas de Bang toma conhecimento do fluxo de energia por trás das correntes violentas e de maré, recriando as próprias dentro do corpo. Botar isso em seus punhos é o segredo. A habilidade de Garou de absorver e copiar instantaneamente qualquer técnica também é uma extensão desse fluxo. Agora Garou ganhou conhecimento do fluxo de toda a energia e do comportamento de todas as forças do universo, despertando o punho erradicador de toda a vida. Garou, em seu modo cósmico, parte rapidamente para o ataque. Ele desfere um soco de fissão nuclear diretamente em Saitama. O careca de capa nem sequer se move e uma enorme explosão de luz acontece. Foi como a explosão de uma bomba nuclear. Os heróis de classe S mais baixos sentem esse impacto. A luta entre Saitama e Garou cósmico continua. Avistamos várias explosões que acontecem pelo céu. Várias dessas esferas de energia são disparadas em direção ao céu. Vemos Saitama em meio à fumaça, com suas roupas rasgadas e um pouco sujas. Ele não gosta nada do que Garou fez com seu uniforme. E o monstro cósmico responde: você está mesmo preocupado com seu uniforme? Eu previ todos os seus movimentos. Saitama acha aquilo bem chato. Lá vem você de novo com essa faladeira de vilão que está sendo quase derrotado. Porém Garou responde que agora sente que pode fazer qualquer coisa. Nas artes marciais, existem técnicas secretas chamadas Shakei, que emprestam o poder da natureza, imitando os movimentos dos seres vivos, mas eu chamo isso de modos, porque soa mais legal. Por exemplo, esse é o modo Saitama. Naquele instante vemos o rosto cósmico de Garou se transformar no rosto de Saitama. O careca de capa fica surpreso com aquilo, e Garou dispara a sequência de socos normais consecutivos. Saitama, vendo aquilo, não tem outra opção a não ser revidar com o mesmo tipo de ataque. Os socos de ambos os lados se chocam, e percebemos que tinham o mesmo nível de poder. Uma explosão começa a se formar em volta deles, devido ao impacto dos múltiplos golpes.
e no final tanto o Saitama quanto o Garou acertam um soco na face um do outro. Herói e vilão são jogados para trás. Eles batem na água e caem no fundo do mar. Saitama e Garou então rapidamente pulam para fora da água. Garou, rindo, pergunta se essa era a primeira vez que alguém se igualou ao Saitama em uma troca de socos. Parece que você ficou sem palavras. Podemos até estar equiparados agora, mas as técnicas que eu copio são aperfeiçoadas em uma velocidade impressionante. Logo, você não vai mais nem conseguir acompanhar a cópia. Saitama fica um pouco decepcionado, já que tinha prometido para Tareu que não iria machucar o Garou. Garou, porém, estava rindo e dizia: eu estou aqui, no mesmo horizonte infinito de força que você, e mesmo assim, você está preocupado com aquele pirralho? Eu falei que eu iria mostrar como os heróis são incapazes. Saitama fala que, ao que parece, Garou também estava preocupado, porém de repente uma esfera de energia começa a se formar atrás de Garou, e ele então utiliza a técnica punho erradicador de toda a vida. Saitama fala que não sabe bem o que era aquilo, mas parece que vai dar ruim se encostar no solo, e por isso o careca de capa dá um salto. Garou fala que ele é um imbecil, já que apenas pular não seria o suficiente, e nesse instante acontece a explosão de raios gama, que saem daquela esfera negra criada por Garou e acerta diretamente Saitama. Uma explosão de raios gama é uma explosão que ocorre no fim da vida de uma estrela maciça, e esse é o maior e mais poderoso fenômeno explosivo já confirmado no universo. E essa habilidade, criada por Garou, consegue fazer uma pressão destrutiva incrível. A luz que aquele poder emitiu era mais clara do que a luz do dia. Bombi se perguntava se isso também seria o golpe especial de alguém, e os regateiros dizem que não seria possível. Porém, de repente, em frente aos heróis, Garou aterriza com toda a sua força. Ele observa todos ali presentes, heróis de classe S, classe A, classe B e classe C. E naquele momento, todos os heróis presentes sabiam sem sombra de dúvidas que a fonte daquela explosão enorme de energia era esse monstro. Bang reconhece seu discípulo Garou, e os demais heróis ficam surpresos. Mestre de regata dizia em pensamentos: ele é mesmo caçador de heróis, ele virou um monstro. Garou cósmico emitiu uma gigantesca pressão. Zombie Man fala que isso não era bom, dava para sentir na pele, e Flash chamativo diz que fugir seria inútil. Garou então começa a exalar um enorme poder de seu corpo cósmico. Os membros do grupo Fubuki caem no chão, e os heróis de classe mais baixa tentam fugir dali. Garou em pensamentos dizia que finalmente se tornou o símbolo de medo que traz o desespero a todos os heróis. O mal absoluto. Garou olha para o céu e diz obrigado, porém rastejando até sua frente, Bang pergunta: Garou, é você mesmo, Garou? Seu discípulo então o responde: velhote, então você ainda está respirando? Bang fica surpreso com aquela forma e pergunta o que houve com seu discípulo. Mesmo eu sentindo uma resposta de que você recobrou a consciência, ainda agora eu ouvi você agradecendo. Algum monstro fez algo com você? O Garou cósmico responde que não, eu sempre estive consciente. Garou então se lembra do encontro com God, que ele teve em sua memória, onde God pegou a forma de Bang e estendeu a mão para Garou. Porém Garou não aceita aquele aperto de mãos, ele simplesmente bate e diz que o velhote não seria tão molenga assim. E de repente um enorme poder cai sobre Garou. God então dizia: mesmo que você não tenha segurado a minha mão, você encostou nela. Garou então fica surpreso, ele responde que sabia. Então esse cara na sua frente é um monstro, achou que ia me manipular se virasse o velhote? Que merda você fez comigo? God então finalmente revela sua verdadeira forma e diz que fará de Garou o seu avatar. Quanto ao que fazer com esse poder, você já sabe muito bem. Depois de falar isso, God some em um piscar de olhos, e Garou quase perdeu a sua consciência com o intenso fluxo de poder que percorria em seu corpo. E no presente ele fala para Bang: velhote, certa vez você me ensinou uma coisa, sentir o fluxo de energia e virar um só com esse fluxo. Você falou que esse é o poder da água corrente. Eu virei um só com o fluxo e consegui controlar. Sou muito grato. Eu consegui não virar uma marionete daquela coisa estranha, e é por isso que daqui em diante o que eu faço é por vontade própria. Garou se aproxima dos heróis e Bang pergunta o que ele iria fazer. Nesse instante, seu discípulo se lembra das palavras de Tareu, dizendo que ele seria o maior herói de todos. Porém, em pensamentos, Garou pede desculpas. Tareu, isso é um adeus. Hora de executar a maldade. A batida do coração do poderoso ecoa. Garou, em seu modo cósmico, se aproxima dos demais heróis.
Devido a isso, as crianças ali presentes, sendo a Gama e o Imperador Criança, começam a entrar em colapso e cair no chão com seus narizes sangrando. E enquanto isso, o herói Silver Fang encara aquela forma devastadora de seu discípulo de frente. Ele dizia: consigo sentir algo maligno, que não é o Garou dentro dele. Como eu pensei, no fim das contas você está sendo controlado. Devolva o Garou. Mesmo estando de pé, percebemos que Silver Fang começa a sangrar pelos olhos, nariz e boca. E Garou responde: eu já disse que tudo o que estou fazendo é por vontade própria. Porém, de repente, uma luz intensa aparece no meio daqueles dois. Um portal se abre e quem surge dentro dele é Blast, que dizia: é como Silver Fang falou, Bang e Garou se surpreendem. Quem seria aquele cara que chegou até ali? O herói número 1 então se apresenta: eu sou Blast, vamos deixar os detalhes para depois. Você está sendo controlado por Deus. Bang fica perplexo ao ouvir aquilo, e Garou não entendia essa afirmação. Blast então continuava: você não percebeu? Pela natureza do poder divino que você ganhou, qualquer ataque seu nesse planeta pode botar em risco a existência de todos os seres vivos. Isso bate com o seu objetivo. Garou Cósmico fica em silêncio por um instante, mas logo em seguida responde Blast dizendo: olha só, esse tagarela surgindo do nada. Se for isso mesmo, então o que você tá querendo que eu faça quanto a isso? Blast concentra seu poder em uma de suas mãos e então responde: se você já aceitou a realidade da situação, por hora me permita te levar para outra dimensão. Veja, os humanos não conseguem tolerar a radiação cósmica que você emite. Se eles não tiverem resistência a isso, como eu tenho, vão todos morrer só porque você está aqui. E em pensamentos o herói conclui: parece que ele ainda tem um pouco de humanidade. Ele conseguiu evitar a concessão total de poder, mesmo assim que mutação sinistra, como seria se ele tivesse permitido toda a concessão. Espero que ele ouça a voz da razão e venha comigo, senão vai ser uma batalha pela supremacia entre dois seres que manipulam a realidade do cosmos para decidir quem está certo. Blast fecha seus olhos e naquele instante Garou começa a rir. Ele dizia: poder divino, hein? Até que não é nada mal. A morte é certa só por eu estar por perto. Finalmente tô virando o símbolo do medo. Blast fica em silêncio e Silver Fang fala para seu discípulo não ser tão tolo. Garou, porém, continuava: eu mal posso esperar para ver como a raça humana irá mudar, sob o constante medo do mal absoluto que eu sou. Eu sou aquele futuro miserável, o desastre nível Deus. Nesse instante, Bang avança dizendo que não vai permitir que isso aconteça, mas Blast pede para que o herói se afaste. Caso se aproxime demais, poderia morrer. Silver Fang, mesmo estando sob essa situação, grita para o seu discípulo: se esse é o seu desejo, terá que me matar primeiro. Garou fica em silêncio, mas dizia em pensamentos: o mal absoluto não precisa de ninguém que o entenda. Outros ficarão miseráveis só de estarem por perto. Vou acabar com o velhote aqui e agora, e nunca mais vou ver o Tareu. É assim que tem que ser pelo bem dele. Enquanto isso, um raio de esperança surge, rapidamente voando na direção de Garou Cósmico. Quem aparece é Genos, que mesmo com seus membros destruídos, utiliza o que resta de seu corpo para avançar sobre o inimigo, dando uma cabeçada certeira em Garou. Blast e Silver Fang ficam surpresos com esse acontecido, e Genos dizia para o número 1: você não é o único herói resistente à radiação, mas vemos que facilmente Garou Cósmico consegue deter o herói. Ele segura o ciborgue pelos cabelos e diz: ciborgue demoníaco, que heróico. Então aquele careca estava em um nível tão alto, alto bastante para ter um classe S como discípulo. Faz sentido. Genos fica surpreso ao ouvir aquelas palavras e, aproveitando a brecha, Blast ataca com seus poderes. Ele dispara o seu canhão dimensional. Seu alvo é Garou Cósmico, que facilmente se esquiva daquele poder com um salto. Ele dizia: transferência de força, mas que piada. Porém, Garou não esperava que Blast fosse abrir um portal de teleporte bem em cima dele. Sendo assim, o vilão acaba aparecendo na frente de Blast, a posição perfeita para ser atingido com seu poderoso soco imbuído de poder gravitacional. Sendo assim, a força gravitacional exercida naquele ataque era insanamente forte, e Garou é acertado em cheio, largando até mesmo Genos.
o vilão é jogado em outro portal dimensional e enviado diretamente para a frente de Blast novamente, onde recebe mais um soco gravitacional perfeito. Blast faz um loop com esses dois portais, acertando socos simultâneos em Garou Cósmico, que era teleportado infinitamente. Depois disso, Blast fecha os dois portais, com Garou dentro deles. Por um instante tudo fica em silêncio, mas de repente uma faísca de energia surge e Blast fica assustado. Quem volta para aquele lugar é Garou. Ele mesmo abre um portal para poder retornar para a batalha. Garou então copia a técnica de Blast e o soco dimensional e diz que finalmente entendeu. Blast fica ainda mais surpreso com isso e Garou Cósmico então desfere seu golpe soco gravitacional de fissão nuclear. O vilão dispara múltiplos socos gravitacionais na direção do herói número 1. Porém Blast se defende utilizando vários portais que redirecionam o poder daqueles socos de Garou. Percebemos então que Blast redirecionou aqueles impactos para o céu, e assim conseguimos ver várias explosões de luz enquanto a batalha acontece. Porém de repente acontece algo, o poder de portais de Blast suga os poderes de socos nucleares de Garou como se fosse um buraco negro. De repente tudo fica escuro, mas uma pequena explosão acontece com um choque de poderes dos dois. Blast percebe que os portais estavam explodindo devido à sobrecarga de energia. Se isso se prolongar, o planeta Terra irá morrer. Transferir todo mundo daqui é a prioridade de Blast. Garou Cósmico diz que entendeu, então tem motivos para você ser o número 1 da classe S. Mas agora, para mim, você não é nem digno da minha atenção. Garou pega Genos pela cabeça e dizia em pensamentos: aquele careca ainda não estava dando tudo de si. Agora, se eu copiar e refinar a força total dele, posso vencer. E para fazer com que ele use toda a força, Garou prepara um golpe. Seu mestre Bang grita para ele não fazer isso. Mas mesmo assim, o vilão cósmico acerta um golpe atravessando o corpo de Genos. Nesse instante, uma chuva negra começa a cair. Garou Cósmico se vê em um impasse. De um lado tem o Blast, o herói número 1, e do outro lado o herói mais poderoso, o Saitama. Aquela chuva que se parecia com sangue caía sobre todos eles. Saitama estava com o olhar mais sério de todos. Ele não conseguia acreditar no que via. Garou diz que, ao que parece, o herói chegou meio tarde. E Blast dizia: você é aquele cara de antes, não se aproxime. Vemos então Silverfang, que também estava caído, e Garou joga para Saitama alguma coisa. O capa careca pega aquele objeto. Esse era o núcleo de energia de Genos, o coração do ciborgue. E ali no chão, o careca de capa percebe seu discípulo completamente destruído. Saitama chama por Genos, e em sua mente vem apenas uma memória, onde seu discípulo dizia: é sempre incrível como você sempre chega na hora, acho que isso é ser um herói. Porém Saitama responde que na verdade geralmente ele chega tarde, e no presente o careca se perguntava: será que eu tenho mesmo uma intuição de herói? Vemos todos os heróis classe S e os demais caídos desacordados no chão, mas o interessante é que apenas 2 desses heróis estavam desacordados de joelhos. Um deles é Flash chamativo e o outro é King, que desmaiou tentando proteger Tatsumaki Fubuki. Saitama dizia que, ao que parece, ele não tem essa intuição de herói. O capa careca fecha seu punho e então decide lutar a sério. Em um instante ele aplica o ataque séria e mortalmente séria. Esse é o poderoso soco sério de Saitama, que mira a cabeça de Cosmic Garou. Porém o vilão não perde tempo e ativa o seu modo Saitama, e assim desfere o mesmo soco sério contra o herói. Blast, ao ver aquilo, fica em pânico. Essa energia, isso não é bom, a Terra vai ser destruída. E agora os punhos opostos se confrontam. Saitama e Garou estavam prestes a cruzar os seus punhos, e nesse instante Blast, vendo que o mundo poderia ser destruído com o impacto, ativa um portal bem abaixo dos 3. Os 2 punhos que disparam o soco sério se chocam, e uma grande explosão se inicia. Porém esse impacto foi teleportado por Blast para fora do planeta. O herói número 1 caía do espaço e percebe que seu portal não aguenta tanta energia, e por isso não conseguia fazer com que ele se distanciasse o suficiente. Porém, com todas as suas forças, Blast tem o objetivo de ao menos desviar esse vetor de energia destrutiva para longe da Terra. Naquele instante, os parceiros de Blast de outra dimensão aparecem. Um deles se parecia muito com Boros e dizia: parece que subestimamos a Terra. Incrível pensar que existia um herói, além de você, que possa enfrentar pessoas imbuídas com o poder de Deus. Quem é ele? Vamos te dar uma mãozinha.
Os três amigos de Blast então utilizam seus poderes para distanciar da Terra a explosão de poderes causada pelo impacto de Saitama e Garou. Aquele poder se afasta rapidamente da Terra e passa próximo à Lua. Blast se perguntava o que houve com aqueles dois. Ao que parece, eles foram repelidos. Com aquele tipo de energia, eles se perguntavam quão longe Saitama e Garou foram pela repulsão. De repente, vemos os dois caindo em um lugar desconhecido. Garou se levanta em meio àquela poeira e à sua frente ele vê Saitama. O careca de capa estava em cima de uma montanha, exalava uma aura ameaçadora e Garou observava do chão. Esse é o tão esperado confronto do herói mais forte contra o caçador de heróis. Saitama olha para o céu e vê um enorme planeta. Sendo assim, ele se pergunta aonde foram parar. Garou, em pensamentos, não conseguia acreditar. Aquele planeta atrás dele é Júpiter. Saitama dizia que, ao que parece, ele estava em um déjà vu. Saitama diz que acha que está tudo bem se ele for contudo contra alguém que aguente. Garou vê que o careca está intacto e se pergunta se ele seria mesmo um humano. Enquanto isso, em pensamentos, Saitama diz que acredita que o que ele tanto desejava finalmente se realizou. Porém, mesmo assim, não estaria empolgado. Saitama olha o núcleo de Genos em sua mão e tenta guardá-lo em sua roupa, mas o herói percebe que o objeto iria cair se sua roupa rasgasse em batalha. Por isso é melhor ele segurar bem forte. Garou nesse momento falava: "Ei careca, acho que esse lugar aqui é a lua de Júpiter. Não sei como isso aconteceu, mas a gente tem que pensar em um jeito de voltar." Nesse instante, Saitama, que estava furioso, manda Garou calar a sua boca. "Depois de acabar com você, eu penso nisso. Venha, eu só preciso de uma mão para acabar com você." Garou aceita o desafio. "Então tá, se é isso que você quer." Ele aponta o dedo para Saitama e uma luz intensa aparece embaixo do herói. O capa careca, porém, apenas chuta aquela energia e rapidamente avança. Garou, sem entender nada, apenas fica sem reação e recebe o soco certeiro do nosso herói. Garou é jogado para longe, porém ele copiou os poderes de Blast e com isso abre um portal para conseguir aparecer na frente de Saitama e acertá-lo. Mas antes que ele possa golpear o herói, Saitama apenas segura o portal e o muda de direção, deixando Garou vulnerável para receber um soco de Saitama. Garou cai no chão com esse golpe, e o careca de capa dizia: "Pare com esses truquezinhos baratos e vem na mão. É isso que você chama de arte marcial suprema?" Garou no chão estava surpreso devido Saitama conseguir segurar portais interdimensionais. O caçador de heróis cósmico então se levanta e diz: "Truques baratos? Eu absorvi as técnicas de incontáveis estilos. Lutar usando tudo isso em sinergia, isso é o meu punho." Nesse instante, Garou faz algo incrível. Ele abre diversos portais em volta de Saitama e passa por eles em uma velocidade incrível, aumentando ainda mais o seu poder de aproximação e também de imprevisibilidade. Garou avança sobre o careca de capa, disparando vários socos no herói. Saitama tenta acertar Garou, porém o caçador de heróis consegue se desviar. Com essa brecha, Garou acerta um poderoso golpe em Saitama, jogando nossos heróis para trás. E Garou, com suas garras, avança mais uma vez para completar o seu ataque final. Com suas mãos cheias de poder cósmico, Garou aplica o golpe punho da fusão nuclear gravitacional cortador de ferro do redemoinho, que explode corações da água corrente esmagadora de rochas da aura rugidora, que rasga os céus. Uma grande explosão acontece nesse instante, devido ao impacto do poderoso golpe de Garou, que dizia: "Eu posso soltar uma sequência de golpes alternados de todas as direções. Com meus punhos, o tempo é irrelevante, não dá para escapar deles." Porém, de repente, a voz de Saitama surpreende Garou. Ele dizia: "Até eu consigo fazer isso." O careca de capa teve sua roupa destruída naquele golpe, porém ele crava sua mão no chão, erguendo um paredão de terra para iniciar sua série mortalmente séria. Essa é a virada de mesa séria, onde Saitama vira todo o solo da lua de Júpiter sobre Garou. O ser cósmico fica surpreso diante daquele acontecimento. O paredão de rocha subia sobre ele e percebemos que Saitama revirou praticamente metade do solo da lua. Garou é jogado para o alto em meio àqueles escombros. E enquanto caía, ele dizia: "Merda, não dá nem para saber onde é em cima ou embaixo." Enquanto isso, vemos Saitama rapidamente se movimentando pelos escombros em volta de Garou. O careca de capa inicia sua série de socos mortalmente séria. Esse é o soco omnidirecional sério. Várias pós-imagens de Saitama, criadas por sua velocidade insana, avançam sobre Garou para atacar.
O caçador de heróis se surpreende com aquilo e rapidamente cria um portal para fugir dali. Mas antes que pudesse concluir isso, ele percebe que Saitama seguiu por dentro do portal. O careca de capa mais uma vez acerta um soco na cara de Garou e o lança para longe. Garou sai batendo nos escombros do solo que ainda estão no ar. Saitama então começa a persegui-lo rapidamente e acerta Garou múltiplas vezes, jogando ele de um lado para o outro, percorrendo toda a superfície da lua de Júpiter enquanto bate em Garou. Porém, de repente, o caçador de heróis consegue se recompor e se defende. Ele dizia em pensamentos: preciso ter foco. Ele só tá exibindo sua força física insana, pulando de pedra em pedra. Ele não vai conseguir se mexer como quer se eu for pra cima dessa barreira de pedras. Vamos lá. Garou utiliza seu portal mais uma vez, porém acaba se teleportando de cara para o chão. Garou havia perdido completamente o senso de direção, igual a um inseto sendo sacudido por uma criança. O caçador de heróis sai rapidamente de onde estava, mas antes que possa perceber, Saitama se aproxima e o atinge com um soco sério. Garou diz que Saitama é muito forte, não parece haver limites para sua força. Sendo assim, ele só precisa copiar Saitama sem limites até derrotá-lo. Garou ativa seu modo Saitama, e então ele e o careca de capa acertam um soco um no outro. O caçador de heróis ativa seu modo Saitama, disparando um poderoso soco através de um portal. Ele estava juntando as habilidades copiadas de Saitama e Blast, os dois heróis mais poderosos da Terra. O soco de Garou é transportado para o rosto de Saitama, mas o herói se esquiva no último instante. Aproveitando a brecha de que o portal ainda estava aberto, Saitama também desfere um soco por dentro dele, acertando o Garou do outro lado. O ser cósmico, enquanto caía para trás, abre outro portal, para ter vantagem se teleportando para próximo de Saitama. Mas mesmo tentando atacar o careca pelas costas, o chute na cabeça de Saitama, desferido por Garou, foi praticamente em vão. Nosso herói consegue acertar um soco no estômago de Garou. No mesmo instante, Garou é lançado novamente para dentro de seus portais e tenta mais uma vez pegar nosso herói de surpresa, mas a velocidade de Saitama é muito superior. Garou nem mesmo conseguiu ver que nosso herói já estava muito acima dele e utiliza uma rocha para então se impulsionar, voltando com toda a força para o combate. Lembrando, galera, que o Saitama está lutando peladão e utilizando apenas uma mão, já que em sua outra mão ele está segurando o núcleo de Genos. Saitama pega Garou de surpresa e desfere aquele mesmo golpe na nuca de Garou que ele utilizou há muito tempo atrás, quando Garou ainda era humano e tentou lutar contra Saitama, que estava andando pelas ruas. Vocês lembram disso, pessoal? Saitama deixou Garou desacordado exatamente com esse golpe, achando que ele era um ladrãozinho que queria roubar ele. Porém, a força exercida nesse ataque de agora não tem nem comparações. Saitama crava a cabeça de Garou no solo. O impacto é tão grande que gera raios ao redor deles. Garou, sentindo aquela pressão, fica desesperado e dizia: ele tá me copiando de propósito. E Saitama responde: o que foi? Você falou que ia me copiar e superar quando tô no meu modo sério, não foi? Então vamos, tente. Não é esse o objetivo de tudo isso? Saitama estava extremamente sério, e então começa a atacar Garou novamente. O caçador de heróis não entendia aquela situação, ele estava contra-atacando com a mesma força, mas o ataque seguinte de Saitama vem ainda mais forte. Garou não consegue acompanhar, apesar do caçador de heróis estar no modo Saitama cósmico e acertar um soco na barriga do Saitama verdadeiro, ele não conseguia derrubá-lo e rapidamente era jogado para trás por um golpe de Saitama. Garou estava praticamente comendo poeira. Toda vez que ele conseguia igualar a sua força com a do nosso herói, Saitama evoluía um pouco mais, ficando assim sempre um passo à frente. O careca de capa acertava múltiplos socos no rosto do inimigo, e Garou só pensava em uma coisa: se continuar nesse ritmo, um desses socos vai acabar me matando. Mesmo agora, Saitama continuava evoluindo. Seu ritmo de crescimento, que havia passado despercebido por todos os outros, uma vez que não havia ninguém, nem de longe, que fosse páreo para sua força, começou de repente a disparar excepcionalmente, por conta da ascensão de uma emoção diferente de qualquer outra que ele já havia sentido. E agora Garou, que era o único no nível de observar o crescimento de Saitama, estava sendo deixado para trás. Essa emoção que Saitama sentiu a gente já sabe, né, galera? É a morte de Genos que desencadeou tudo isso.
Enquanto lutavam, Saitama dizia: "Cara, você destruiu todo o meu uniforme, agora eu tô ficando com frio." Porém, Garou manda nosso herói ir à merda e avança com um soco imbuído de poder. Saitama nem estava mais preocupado e consegue se defender facilmente, sem precisar nem olhar para o lado. Mas então algo acontece. Não tinha mais ninguém que podia impedir o nível de força alcançado por Saitama. E devido toda aquela poeira na lua de Júpiter, nosso herói acaba espirrando, porém um espirro extremamente poderoso que Garou se desvia no último instante. Aquele espirro varre a superfície da lua de Júpiter, abrindo caminho para acertar o planeta gasoso, fazendo assim toda a superfície de Júpiter então se distorcer, mostrando então o núcleo verdadeiro do planeta. Enquanto isso, Saitama e Garou são jogados no espaço. O caçador de heróis dizia que isso é loucura e se perguntava que tipo de monstro seria esse cara. Um ser desses não deveria ficar andando livremente pela Terra. Porém, sorrindo, Garou conclui que o mesmo valia para ele, e enquanto eles avançam pelo espaço, o caçador de heróis avista o Sol e tem uma ideia. Observando, ele consegue encontrar a Terra e a Lua. Garou pode se teleportar para lugares que estão em seu campo de visão. Ao que parece, ele deu sorte, e concentrando mais uma vez o seu poder, ele dá um soco na cara de Saitama. Nesse instante, uma grande explosão luminosa se forma. Garou aproveita essa brecha para poder escapar de Saitama, e ele então abre um portal e se teleporta dali. Garou fica feliz, até que enfim ele conseguiu e voltou para a órbita terrestre. Porém, de repente, ele sente um gelo na espinha. Saitama aparece atrás dele e diz: "Eita, que negócio bacana isso que você fez, hein?" Garou, que estava comemorando, fica paralisado e extremamente assustado. Ele se vira e vê Saitama. Garou dizia: "Mas como? Eu te mandei voando para a direção oposta." E Saitama o explica: "Eu estava com dor de barriga por causa do frio e estava me segurando, mas quando eu me assustei com aquela luz, saiu um peido sem querer." O peido de Saitama foi o motivo de impulsioná-lo no espaço e conseguir alcançar o portal de Garou a tempo. E Garou, após ouvir aquela história, nem sabia o que dizer, e antes que pudesse ter uma reação, ele é golpeado por Saitama, um soco certeiro em sua face. Saitama e Garou voltam com tudo para a superfície terrestre. O rosto daquela casca cósmica de Garou se trinca. Enquanto isso, Saitama observava aquele lugar e dizia: "Ah, foi bem aqui onde a gente estava antes. Você estava querendo vir pra cá?" Vemos que Garou sangrava e diz para que Saitama continue e o mate. Porém, o careca de capa fica em silêncio por um tempo. Ele dizia: "Comparado com gente tipo você, com sua velocidade para trocar de fantasia, ou King, a sua habilidade nos jogos, eu odeio o fato de não levar jeito para isso. Mas isso é porque eu sou um herói, sem falar que também teve o último pedido daquele garoto, que era para que eu te impedisse sem te matar." Garou, derrotado, começa a pensar nesse último pedido de Tareu, e ao olhar para o lado, em meio àquelas rochas, ele observa o garoto caído. Garou, que agora teve sua máscara cósmica quebrada, tem seu lado humano fortalecido mais uma vez. E assim percebemos seu olhar de desespero ao ver o corpo de Tareu. Ele começa a gritar, e mesmo sem forças começa a correr para o outro lado gritando. Saitama observava aquilo e dizia: "Ei, aonde você está indo? O garoto está na outra direção." Mas Garou, chorando, começa a dizer: "A culpa é minha, eu estava muito perto dele, eu estava." Nesse momento, Garou acaba tropeçando e cai no chão. Ele chorava como uma criança e estava completamente arrependido de seus atos. Enquanto estava caído, ele dizia: "Eu sou aquele futuro miserável, não é?" Saitama percebe que Garou estava estranho desde que eles caíram do céu. "Tem certeza que nenhuma aberração não fez nada com você?" E Garou, chorando, então responde: "Se alguma coisa fez isso, foi porque meu espírito era fraco demais. Que piada, se eu não consigo te derrotar, não posso virar o mal absoluto." E aí o herói que acaba comigo fala que não leva jeito para ser herói. Podia pelo menos agir como um, né? Se você tivesse simplesmente me matado com uma cara arrogante, falando aos montes do seu ideal de justiça, eu poderia partir como um mal de verdade. Agora, por minha causa, quem eu mais queria salvar, mudando o mundo para isso, está." Saitama, ao ouvir aquilo, fica sério e dizia: "Você queria salvar esse garoto? Você não estava se segurando nele só para ter algum apoio?" Garou começa a se levantar e diz: "Se segurando, eu?"
Porém, naquele momento ele percebe algo. Garou segurava seus ideais em Tareu, querendo mudar o mundo. Seu sonho de ser um mal absoluto se aprimorou, com a desculpa de que assim ninguém sofreria bullying ou algo do tipo, e Tareu estaria a salvo. Garou seria o único inimigo de todos. Mas ao olhar para Saitama, ele percebe que o herói fazia o mesmo. Ele que já tinha perdido todas as suas motivações, já tinha alcançado o ápice da força, porém agora algo segurava a sua humanidade. Quem segurava esse sentimento humano do coração de Saitama era a existência de seu discípulo Genos. O careca de capa segurava em sua mão desde o início da batalha o núcleo de Genos. Talvez essa seria uma esperança de que poderia salvar o seu discípulo algum dia. Garou então finalmente percebe, não teria como alguém com esse tipo de poder manter a sua sanidade mental sozinho. Saitama pergunta o que Garou irá fazer agora, e o caçador de heróis de cabeça baixa responde que tem um favor para pedir para Saitama. E após conversarem, Saitama fica surpreso. Então você quer que eu copie as suas imitações de artes marciais? E Garou responde, ei, olha como fala, hein? Você deve conseguir copiar e superar as minhas técnicas. Eu vou te passar a técnica suprema do meu punho, da forma que eu imagino, e que nem mesmo eu consegui executar ainda, nem depois de roubar o poder de Deus. Você então deveria me agradecer. Saitama fala que sinceramente ele não liga muito para isso e pergunta no que isso vai dar. Garou pede para o herói tentar e descobrir. Saitama aceita o desafio e Garou dizia, é bem a sua cara partir para a parte de aprender os segredos supremos primeiro. Agora preste bem atenção, se tem alguém que pode dominar o poder de Deus sem segurar na mão dele, esse alguém é você. Garou enquanto ensinava Saitama é surpreendido. Uma voz dizia, quieto, eu confiscarei. Essa é a voz de God. Ao que parece até mesmo Saitama conseguiu ouvir aquela coisa. E de repente o corpo de Garou começa a ser petrificado. Saitama fica surpreso, porém Garou pede para que ele tenha foco. O herói então se concentra e vemos uma luz saindo do corpo de cada um. Os dois estavam imaginando seus universos interiores, partículas e antipartículas geradas em pares pelos raios cósmicos intensos de Garou. Conforme cada partícula subatômica começou a se mover em direções opostas, elas começaram a imitar os movimentos umas das outras. E quando todas as partículas subatômicas dentro de Saitama fizeram isso, algo aconteceu. Garou dizia, vai lá Saitama e derrote ele. Nesse momento vemos algo como se Saitama estivesse sendo enviado para algum lugar. E Garou dizia, só você consegue fazer isso. O que você tem que derrotar é aquele futuro miserável. Saitama estava envolto em um portal de energia que o enviaria para o passado. O desejo de Garou é que Saitama derrote esse futuro que eles conheceram. O caçador de heróis teve sua redenção em seus momentos finais, enquanto se tornava pedra. E Saitama começou a viajar para o tempo passado. Ele conseguia ver ao seu redor várias cenas e imagens da sua luta contra Garou Cósmico. O careca de capa dizia que isso mal dava para acreditar. As artes marciais de Garou são mesmo incríveis. E nesse momento, Saitama via Garou dizendo, eu sou aquele futuro miserável, o desastre de nível Deus. Saitama se pergunta se ele deveria dar um soco, porém a história de Garou continuava. Ele dizia, eu finalmente me tornei o símbolo do medo que traz o desespero a todos os heróis, o mal absoluto, obrigado. Quando Garou termina de falar essas palavras perante os heróis, é o momento que ele havia acabado de se tornar o Garou Cósmico, e Saitama é enviado para esse mesmo momento, acertando um soco na cara de Garou. Aquele era um soco potencializado normalmente em uma lua de Júpiter, e voltou no tempo atingindo Garou antes que ele fosse dado. A inversão da causalidade é absolutamente inevitável, não foi necessário um soco, mas sim nenhum soco, para encerrar aquela batalha. Aquele é o soco de Saitama em seu ápice trazido do futuro para encerrar a possibilidade de um destino cruel. Os heróis ficam surpresos ao verem aquela cena, e Genos, que ainda estava vivo nessa ocasião, fica surpreso ao ver o seu sensei. Garou cai no chão completamente derrotado, e Bang fica surpreso. Ele grita pelo seu discípulo. Garou tenta se levantar, cuspindo sangue, e se perguntava o que houve. E por sua casca cósmica ter sido quebrada, algo começa a vazar, um tipo de fumaça luminosa. Essa era a força de Garou que estava fugindo para algum lugar. Uma luz intensa é emitida da face de Garou, enquanto todos observavam. Porém, de repente, Saitama é puxado para trás, e vemos outro Saitama sendo puxado
levantado dos escombros. Esse era o Saitama daquele tempo que vai de encontro com sua versão do futuro, e assim os dois se fundem. Saitama agora é um só, mas ao que parece as memórias do futuro dele jamais existirão. Como o futuro foi mudado, ao que parece Saitama não se lembrava de sua evolução e da morte de Genos, ou da batalha em Júpiter contra Garou Cósmico. Ele se perguntava: o que eu tô fazendo aqui? Eu lembro que fui atingido pela explosão sei lá o que do Garou ou algo assim. Saitama então se assusta, ele olha na sua mão e estava o núcleo de Genos. E olha para suas calças que estavam rasgadas também. Saitama gritava, mas de repente ele é atingido por Genos, que avançou com seus jatos até o seu sensei. Saitama é derrubado e Genos se desculpa e ele dizia: perdão sensei, eu me deixei levar. Saitama fala para Genos que se assustou muito com isso e fica surpreso que ele esteja vivo. E é claro, compartilhem esse vídeo com seus amigos que são fãs de One Punch Man. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.